O que é inteligência? Essa é uma pergunta que intriga filósofos, cientistas e até mesmo pessoas comuns no dia a dia. Durante muito tempo, acreditou-se que inteligência era algo que podia ser medido apenas por meio de testes de QI, que um número poderia determinar o valor da mente de alguém. Mas será que isso é verdade? Será que um único resultado, escrito numa folha de papel, consegue traduzir a complexidade de um cérebro humano? A verdade é que não. Inteligência não se limita a fórmulas, provas ou medalhas acadêmicas. Ela se manifesta em diversas formas, na maneira como interpretamos o mundo, como lidamos com problemas, como conectamos ideias aparentemente distantes para criar algo novo. Uma pessoa pode ser genial em matemática, outra pode ter uma visão artística profunda e ainda outra pode ser excepcional em compreender emoções humanas. Todas estas são faces da inteligência. Mas, junto com esse brilho, vem também desafios. Sim, ser muito inteligente pode parecer um privilégio absoluto, afinal, quem não gostaria de ter raciocínio rápido, memória afiada e facilidade em aprender? No entanto, a vida dos altamente inteligentes está longe de ser perfeita. Muitas vezes, por trás de uma mente brilhante, há lutas silenciosas que a maioria das pessoas não enxerga. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque vamos mergulhar em um universo de reflexões e revelar os 10 maiores desafios que só pessoas muito inteligentes entendem. E não pense que será um passeio leve. Quanto mais descermos na lista, mais profundos e surpreendentes ficarão esses desafios. O número 1, inclusive, pode mudar totalmente a forma como você enxerga a sua própria mente. Então, venha comigo nessa jornada e vamos começar pelo número 10. Você está em uma festa, cercado por colegas, vizinhos ou até familiares distantes. O papo gira em torno do resultado do jogo de domingo, da novela da noite anterior ou da nova decoração de jardim da vizinha. Para muitas pessoas, esse tipo de conversa é natural, divertido até. Mas para uma mente altamente inteligente, pode ser quase uma tortura silenciosa. Isso acontece porque pessoas inteligentes costumam ter fome de ideias. Elas querem falar sobre descobertas científicas, refletir sobre dilemas filosóficos, discutir teorias de arte, questionar o futuro da humanidade. Para elas, uma conversa superficial é como oferecer água morna a alguém sedento por vinho raro. Não sacia. É nesse ponto que surge a sensação de deslocamento. Enquanto todos parecem se divertir comentando banalidades, a mente brilhante se vê entediada, desconectada, quase sufocada. É como estar em um ambiente cheio de barulho, mas sentir-se completamente sozinho. Um detalhe curioso é que esse comportamento muitas vezes é mal interpretado. Pessoas que se entediam com conversas rasas podem ser vistas como arrogantes ou se achando superiores. Mas, na maioria dos casos, não se trata de desprezo. É apenas uma necessidade natural de buscar estímulos mentais mais profundos. Esse desafio, embora pareça pequeno, é na verdade o primeiro degrau de uma escada de dificuldades que só aumentam conforme descemos em nossa lista. Quem é muito inteligente raramente fala sem pensar. Antes de soltar uma frase, sua mente já percorreu diversos cenários, considerou possíveis interpretações e avaliou os impactos que aquela fala pode causar. Isso significa que em uma simples conversa, a pessoa inteligente pode passar longos segundos em silêncio enquanto organiza seus pensamentos. O que para ela é apenas prudência, para os outros pode soar como hesitação, frieza ou até arrogância. Esse cuidado extremo ao falar também pode tornar a comunicação cansativa, não para os outros, mas para o próprio inteligente. Afinal, viver constantemente calculando as palavras, tentando evitar mal-entendidos ou julgamentos, consome uma quantidade enorme de energia mental. E aqui surge um paradoxo interessante. Justamente por pensar tanto antes de falar, muitas vezes a pessoa inteligente acaba dizendo menos. Fala pouco, escuta muito e guarda reflexões profundas que talvez nunca sejam compartilhadas.
Isso cria uma imagem de alguém reservado demais, sério demais, distante demais. O resultado, surge a sensação de isolamento. Não porque faltem palavras, mas porque há palavras demais na cabeça, esperando a hora certa de sair. Uma hora que, muitas vezes, nunca chega. Agora entramos em um dos estereótipos mais conhecidos, o do nerd socialmente estranho. Filmes e séries adoram retratar o gênio como alguém desajeitado, com respostas fora de hora e dificuldade em se encaixar em grupos. Claro, isso é uma caricatura, mas como toda caricatura, tem um fundo de verdade. Pessoas muito inteligentes frequentemente têm dificuldades em interpretar códigos sociais. Um olhar, uma pausa na fala, um gesto discreto, tudo isso pode passar despercebido ou ser interpretado de maneira literal demais. É como se o manual invivível da convivência social viesse com páginas faltando para elas. Pesquisas científicas já mostraram que existe uma correlação entre alto QI e baixo EQ, inteligência emocional. Isso não significa que pessoas inteligentes sejam incapazes de entender emoções, mas sim que podem ter mais dificuldade em lidar com elas no calor do momento. E convenhamos, em um mundo em que a habilidade social muitas vezes abre mais portas do que a habilidade intelectual, isso pode ser um fardo enorme. Não raro, o gênio é excluído não por falta de talento, mas por falta de sintonia com o grupo. A estranheza social leva diretamente a este ponto. Pessoas muito inteligentes podem até ter colegas, conhecidos, contatos de trabalho, mas amigos verdadeiros, daqueles que compreendem a alma, aceitam os defeitos e caminham lado a lado, são mais raros. Isso acontece porque muitas pessoas se sentem intimidadas pela inteligência. É quase como se o simples fato de estar perto de alguém muito brilhante fosse um lembrete constante de suas próprias limitações. E ninguém gosta de se sentir menor. O resultado? Afastamento. Além disso, a própria exigência de profundidade que mencionamos no número 10 também vale para amizades. Um inteligente não quer apenas companhia para festas. Ele quer conversas transformadoras, trocas sinceras, projetos compartilhados, e encontrar isso é uma tarefa difícil. O risco é que, ao não encontrar essas conexões, a pessoa muito inteligente acabe acreditando que precisa se esconder, se diminuir, fingir ser menos para ser aceita. Mas isso só gera frustração, afinal, ninguém consegue ser feliz vivendo atrás de uma máscara por muito tempo. E aqui chegamos a um efeito colateral inevitável: uma vida social restrita. Se conversas superficiais são entediantes, se fazer amigos é difícil e se há estranheza nas interações, o resultado natural é o afastamento. Muitas pessoas inteligentes acabam dedicando mais tempo aos estudos, ao trabalho ou a hobbies solitários. Ler, escrever, pesquisar, criar, tudo isso se torna refúgio. Não que seja algo ruim em si, mas o desequilíbrio é perigoso. Ser humano é, por natureza, ser social. Precisamos de vínculos, de trocas, de pertencimento. Quando isso falta, mesmo a mente mais brilhante pode adoecer. O excesso de isolamento leva à solidão, e a solidão prolongada leva a problemas emocionais sérios, como ansiedade e depressão. Aqui surge um plot twist doloroso. Muitas vezes, quem parece estar mergulhado em livros ou vivendo para o trabalho, não está fazendo isso apenas por paixão, está tentando preencher um vazio de conexões humanas que nunca se formaram. E se até agora falamos de dificuldades sociais, aqui entramos no território das dificuldades internas, e poucas são tão conhecidas quanto a famosa paralisia por análise. Para uma mente muito inteligente, nenhuma decisão é simples. Comprar um celular, escolher uma roupa, planejar um fim de semana, tudo pode se transformar em um labirinto de prós e contras, cenários e consequências.
Isso acontece porque a inteligência amplia a capacidade de enxergar variáveis. Onde uma pessoa comum vê 2 opções, o inteligente vê 10. E onde há 10 opções, há 100 possíveis desdobramentos. O resultado é que, em vez de agir, ele fica paralisado. Gasta horas, dias, às vezes semanas, pensando, refletindo, simulando mentalmente. E, no fim, pode acabar não tomando decisão nenhuma. Esse hábito, embora nasça da busca por perfeição, muitas vezes leva à perda de oportunidades. Afinal, enquanto o inteligente analisa, a vida segue em frente. Você já tentou alimentar alguém faminto com apenas uma migalha? É exatamente assim que uma mente brilhante se sente em muitas situações do cotidiano. Pessoas inteligentes precisam de desafios constantes. Precisam aprender, explorar, criar. Quando a rotina se torna previsível demais, quando o trabalho se resume a repetir tarefas, quando os dias parecem iguais, o tédio vira uma sombra sufocante. Essa fome insaciável por conhecimento pode ser uma bênção, afinal leva a descobertas e inovações incríveis. Mas também pode ser uma maldição, porque nada nunca parece o suficiente. É como correr atrás de um horizonte que sempre se afasta. E em alguns casos, essa busca pode levar ao esgotamento. A mente corre tão rápido que o corpo não acompanha. Surge a exaustão, burnout, a sensação de que não há descanso possível. E se já não bastasse a fome interna, existe também a cobrança externa. Desde cedo, pessoas inteligentes ouvem frases como: "Você vai ser um gênio. Com sua cabeça você vai longe. Você não pode falhar." Com o tempo, essas expectativas se tornam uma prisão. A cada conquista surge a pergunta: qual será a próxima? A cada falha surge o medo: e se eu não for tão inteligente quanto pensam? Esse ciclo gera perfeccionismo extremo. Nada nunca está bom o suficiente. Cada erro é vivido como uma catástrofe pessoal. A pressão para manter a imagem de gênio é tão grande que muitos acabam vivendo mais para provar sua inteligência do que para serem felizes. Aqui está um dos fardos mais pesados de ser brilhante: carregar não só os próprios sonhos, mas também os sonhos que os outros depositaram sobre você. Ser diferente tem seu preço. Pessoas muito inteligentes frequentemente sentem que não se encaixam. É como se vivessem em um mundo paralelo, pensando de forma tão distinta que ninguém parece compreender. Esse sentimento de não pertencimento pode se manifestar desde a infância. Crianças muito inteligentes às vezes não se identificam com os colegas da mesma idade, preferindo conversar com adultos ou se isolar em livros. E, ao crescer, essa sensação persiste. É como estar numa festa onde todos dançam ao som de uma música que você não ouve. Você pode até tentar acompanhar, mas sempre se sente deslocado. E quando essa sensação se prolonga por anos, pode gerar a solidão profunda. O inteligente passa a se perguntar: será que existe alguém como eu? Será que algum dia vou encontrar alguém que realmente me entenda? E aqui chegamos ao maior desafio de todos. Imagine ser visto não como uma pessoa, mas como uma função. Não como um ser humano completo, mas como o cérebro de um grupo. Muitas pessoas inteligentes relatam que são reduzidas apenas à sua mente. São lembradas como o inteligente da turma, o gênio da família, o cabeça da equipe. Mas raramente são vistas em sua totalidade, com emoções, inseguranças, sonhos e fragilidades. Esse rótulo sufoca, porque no fundo ninguém é só a sua inteligência. Todos somos feitos também de afetos, de experiências, de vulnerabilidades. Quando a sociedade insiste em enxergar apenas a mente, ela desumaniza. Esse é o maior plot twist da nossa lista. A inteligência, que parece um dom absoluto, muitas vezes se transforma em uma prisão invisível. Uma prisão feita de expectativas, solidão e incompreensão. Depois de percorrer essa jornada, uma coisa fica clara: ser inteligente é um presente, mas também é um fardo. Conversas superficiais, isolamento social, pressão interna e externa, sensação de não pertencimento. Tudo isso faz parte da vida daqueles que carregam uma mente acima da média. Mas há também uma verdade libertadora.
A inteligência não define quem você é por completo. Ela é apenas uma parte de um mosaico muito maior. Você é emoção, é intuição, é sensibilidade, é amor, é humanidade. Então, se você se identificou com esses desafios, lembre-se, não há nada de errado com você. O mundo pode tentar reduzir sua identidade a um rótulo, mas só você pode decidir quem realmente é. Gostou do vídeo? Então já deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E não vá embora ainda. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada de descobertas com a gente. Até a próxima!